do Além, fascículo 17. Comunicações mediúnicas. Adelaide Augusta Câmara, Aura Celeste. Rio de Janeiro, 1940. Adelaide Augusta Câmara foi uma das mais devotadas figuras femininas do espiritismo no Brasil, bem conhecida pelo seu pseudônimo de Aura Celeste. Encarnou na cidade de Natal, estado do Rio Grande do Norte, em 11 de janeiro de 1874, e desencarnou na cidade do Rio de Janeiro, em 24 de outubro de 1944. Aura Celeste veio para a antiga capital federal em janeiro de 1896, graças ao auxílio de alguns militantes do protestantismo, a cuja religião pertencia, os quais lhe propiciaram a oportunidade de lecionar no Colégio Raul Williams, o que fez com muita proficiência, durante algum tempo, até que organizou em sua própria residência, um curso primário, onde muitos homens ilustres do meio político e social brasileiro aprenderam com ela as primeiras letras. Foi nesse período de sua vida, no ano de 1898, que começou a sentir as primeiras manifestações de suas faculdades mediúnicas. Nessa época, o grande Bezerra de Menezes dirigia os destinos da Federação Espírita Brasileira, revestido daquela auréola de prestígio e de respeito que crentes e descrentes lhe davam, e o espiritismo era o assunto de todas as conversas, não só pelos fenômenos e curas mediúnicas, como pela propaganda falada, pelos livros e pela imprensa. Sob a sábia orientação de Bezerra de Menezes começou a sua notável carreira mediúnica como psicógrafa, no Centro Espírita Ismael. O grande apóstolo do espiritismo brasileiro, pela sua conhecida clarividência, prognosticou, certa vez, que Adelaide Câmara, com as prodigiosas faculdades de que era dotada, um dia assombraria crentes e descrentes. E essa profecia de Bezerra não se fez esperar, pois em breve Adelaide Câmara, como médium auditiva, começou a trabalhar na propagação da doutrina, fazendo conferências e receitando, com tal acerto e exatidão, que o seu nome se irradiou por todo o país. Com a desencarnação do inovidável mestre, Dr. Bezerra de Menezes, em 1900, Adelaide Câmara aproximou-se do grande ceareiro que foi Inácio Bittencourt. Nas sessões do Círculo Espírita Caritas, passou a emprestar o seu concurso magnífico como médium e como propagandista de primeira grandeza. Contraindo núpcias em 1906, os afazeres do lar, e a educação dos filhos mais tarde, obrigaram-na a afastar-se da propaganda ativa nos centros, mas, nem por isso, ficou inativa. Nas horas de lazer, entrava em confabulação com os guias espirituais, e pôde receber e produzir páginas admiráveis, que foram dadas à publicidade na obra do Além, em 21 fascículos, e no livro Orvalho do Céu. Foi aí que adotou o pseudônimo de Aura Celeste, nome com que ficou conhecida no Brasil inteiro. Em 1920, retorna à tribuna e os trabalhos mediúnicos, com tal vigor e entusiasmo, que o seu organismo de compleição franzina ressentiu-se um pouco, mas, nem por isso, deixou ela de cumprir com seus deveres. O Dr. Joaquim Murtinho era o médico espiritual que, por seu intermédio, começou a trabalhar na cura dos enfermos e necessitados, diagnosticando e curando a todos quantos lhe batiam à porta, desenvolvendo-lhe, espontaneamente, diversas faculdades mediúnicas nesse período. Além das mediunidades de incorporação, audição, vidência, psicográfica, curadora, intuitiva, possuía Adelaide Câmara, ainda, a extraordinária faculdade da bilocação. Muitas curas operou em diferentes lugares do Brasil, a eles se transportando em desdobramento fluídico, sendo visível em seu corpo perispíritico, como aconteceu em Juiz de Fora e Corumbá, provadamente constatado, por enfermos que, sob os seus cuidados, a viram aplicar-lhes passes. Poetisa, conferencista, contista, e educadora sobretudo, deixou excelentes obras litero-doutrinárias, em prosa e verso,
assinando geralmente com seu pseudônimo. É assim que deu a público Vozes de Alma, versos, sentimentais, versos, aspectos da alma, contos, palavras espíritas, palestras, rumo à verdade e luz do alto. Espaços em revistas e jornais espíritas, há muitas poesias e artigos doutrinários de sua autoria. O grande jornalista e literato Leal de Souza referiu-se a Adelaide Câmara como a grande musa moderna, a musa espiritualista. Em 1924, teve as suas vistas voltadas para o campo da assistência às crianças órfãs e à velhice desamparada. Centralizou todos os seus esforços no propósito de materializar esse antigo anseio de sua alma. Pouco, entretanto, pôde fazer em quase 3 anos de lutas. Aconteceu, então, que um confrade, João Carlos de Carvalho, estava angariando donativos e meios para a fundação de uma instituição dessa natureza, e, um dia, faz-lhe entrega da lista de donativos a fim de que Adelaide Câmara arranjasse novos óbolos para tão humanitário fim. Dias depois, João Carvalho desencarna, e ela fica de posse da lista e do dinheiro arrecadado. Passados alguns meses, o Sr. Lopes, proprietário da Casa Lopes, que andava estudando a doutrina, mostrou-se interessado na organização de uma instituição de amparo e assistência aos órfãos e Adelaide lhe informa possuir uma lista com alguns donativos para esse fim. A ideia foi recebida com entusiasmo e logo concretizada. Alugaram uma casa em Botafogo e aí foi instalado, no dia 13 de março de 1927, o Asilo Espírita João Evangelista, sendo ela sua primeira diretora. Compareceu a essa festiva inauguração o Dr. Guilom Ribeiro, então segundo secretário da Federação Espírita Brasileira e representante desta naquela solenidade. Adelaide Câmara, em breves palavras, exprimiu o júbilo de sua alma, afirmando realizado o ideal de toda a sua existência, ser mãe de órfãos, graça do céu que não o trocaria por todo o ouro e todas as grandezas do mundo. Dedicou, daí por diante, todo o seu tempo a essa grandiosa obra de caridade, emprestando-lhe as luzes do seu saber e de sua bondade até o dia em que serenamente entregou a alma a Deus. Com extremosa dedicação, trabalhou a hora celeste em várias sociedades espíritas beneficentes da cidade do Rio de Janeiro, dando a todas elas o melhor de suas energias e de sua inteligência. No Asilo Espírita João Evangelista, porém, foi onde realizou sua tarefa máxima, não só como competente educadora, mas também como hábil orientadora de inumeráveis jovens que ali receberam, como ainda recebem, instrução intelectual e educação moral. A vida e a obra de Adelaide Câmara foram uma escada de luz, uma afirmação de fé e humildade, e um perene testemunho de amor. Era grande educadora que ensinava educando e educava ensinando, pelo exemplo. Médium sem vaidades, sincera e de honestidade a toda prova, praticava a mediunidade como verdadeiro sacerdócio. Dotada de sólida cultura teria, se quisesse, conquistado fama no mundo das letras. Poetisa de vastos recursos, oradora convincente e natural, senhora de estilo vigoroso e de fulgurante imaginação, tudo deu e tudo fez, com o cabedal que possuía, para o bom nome e o engrandecimento da doutrina espírita. O Asilo Espírita João Evangelista, no Rio de Janeiro, aí está ainda, em sede própria, atestando a obra e o devotamento à causa do bem daquela nobre mulher que se chamou Adelaide Augusta Câmara. Sobre interesses vitais. Meus amigos, queridos companheiros, Deus vos conceda a sua grande bênção. Venho hoje conversar um pouco convosco sobre os interesses vitais desta organização espírita. Nunca é demais chamar a vossa atenção para os pontos capitais da doutrina, porquanto, crentes fiéis que sois, deveis amar, com toda a firmeza do vosso coração, os ensinamentos que recebeis do alto, e aquilo que se faz por amor, dedicação e boa vontade, não se torna pesado, nem difícil sequer. Quereis saber se tal ou qual obra progride,
E por quê? Examinai as criaturas componentes dessa mesma obra, sabereis, então, se ela tem ou não fundamentos terrenos. Quereis examinar a parte espiritual desse trabalho? Verificai a vida prática de cada um dos seus diretores, dos seus membros efetivos. Sabereis, então, pelo seu comportamento diário, qual o alcance de sua fé. Jesus a ninguém sobrecarrega com peso demasiado superior às suas forças. Cada um tem a carga que pode suportar. Cada um tem a dor que lhe é peculiar. Cada um tem o encargo que a sua responsabilidade comporta. Dentro desta casa, mais de uma vez se vos tem dito, caríssimos irmãos, há serviço para todos. Desde que haja uma distribuição fiel, o seu desempenho não se tornará pesado para ninguém. Se, porém, o trabalho não for dividido criteriosamente, ou melhor, se for discricionariamente feito, sem uma regra, sem um método, sem um caminho direito a observar, certamente tudo ficará em balbúrdia, nada será realizado com proveito. O interesse desta casa é a ordem, o estudo, a disciplina, a fidelidade, que fazem a sua reputação. Todos esses requisitos, reunidos, formam um bloco coeso, forte, e o progresso, com o seu carro vertiginoso, facilmente passará por sobre esses trilhos abençoados pela mão de Deus. Mas, se um de vós relaxar o cumprimento do dever, se um de vós não tem amor à causa que defende, nem compreender a responsabilidade que tão de perto lhe toca, neste caso o esforço supremo dos outros não poderá suprir essa falta, porquanto eles têm as suas obrigações diretas e não poderão agir com uma responsabilidade repartida entre muitos. Compreendei-me, dirigentes e dirigidos precisam ter uma solidariedade perfeita, para que o progresso se possa estabelecer em vosso meio. Que se espera do asilo espírita João Evangelista? Que ele reparta, com as crianças que vêm para o seu seio, o pão material, fácil de conquistar pelo homem, e o pão espiritual, gratuitamente fornecido pelo Pai. Havendo boa vontade da parte dos que fornecem o alimento material, e existindo igual soma de bons desejos da parte dos recipientes, tudo será fácil. O que falta ao asilo espírita João Evangelista é a compreensão recíproca entre os mais velhos e as crianças. Desde que não há esse entendimento perfeito entre todos, certamente a harmonia não se pode estabelecer. Por que discordar uma vez ou outra? Isso não tem importância. Mas discordar em totum, haver um propósito firme de inobservância de regras, é, tão somente, falta de compreensão. E vós podeis entender perfeitamente uns com os outros, porquanto a religião que professais, as comunicações que ouvis, os conselhos que se vos dão são repartidos igualmente sem exceção. Pergunto, que é mais fácil, que é mais agradável, viver no seio harmônico de uma congregação que se entende, que se estima, e cujos laços fraternos são sólidos, firmes, ou converter essa mesma associação em uma prisão, onde ninguém se pode sentir à vontade porquanto falta o próprio ar para se respirar? Penso eu, e acredito que comigo pensareis vós também, que mais agradável será trabalharem todos em conjunto, viverem felizes, obedecendo suavemente, para a conquista de prêmios, que, seja dito de passagem, não sei como irão sair no fim do ano, vivendo em compreensão mútua, em afeição recíproca, em solidariedade perfeita, em comunhão de ideias. Penso que é bem melhor viver assim. No entanto, é preciso que saibais, vós todos, a quem as minhas palavras vão diretas e que me conheceis perfeitamente, porquanto nunca falto aquilo que prometo, é preciso que saibais que aqueles que vos tocam de perto, que assistem convosco nas vossas sessões, que muitas vezes presenciam a vossa vida doméstica, as vossas aulas, a vossa vida interna neste edifício, entristecem sobremaneira, e, se fossem criaturas humanas, talvez as lágrimas lhes rolassem pelas faces. É do meu dever falar, é do meu dever explicar, é do meu dever apelar para as vossas consciências, para as vossas inteligências,
despertando-vos para o bem, porque o tempo corre, o tempo voa e o dia que passa não volta mais. Portanto, é preciso ganhar em sabedoria, em compreensão, em entendimento, e procurar ser o que realmente deveis ser, criaturas honestas, criaturas cristãs, criaturas espíritas. Deus vos guarde. Anália Franco. Em 25 de abril de 1939. Fé e coragem. Meus amigos, meus irmãos, é o vosso velho confrade quem vos vem dizer algumas palavras no encerramento desta sessão. Ouvistes o que foi dito, no começo, pelo espírito que na terra se chamou Anália Franco, que tão bem desempenhou a sua tarefa entre os homens, educando a mocidade, fornecendo-lhe meios de defesa contra o mal, apontando-lhe o caminho da verdade, da luz, e dando, perante ela, um exemplo frisante de cristianismo espírita. Ouvistes a sua palavra aconselhando-vos para o bem, de forma tal que bem desnecessário seria que eu, seu velho companheiro de longos anos, ainda viesse acrescentar qualquer coisa aos seus dizeres. No entanto falou sem fé, e a fé atraiu-me, a fé, meus amigos, que foi o sustentáculo da minha alma em toda a sua vida terrena, a fé, que aguentou os meus passos, para me livrar de muitos erros, a fé, que não me deixou cair no despenhadeiro das paixões, a fé, que me mostrou o caminho seguro para esse além luminoso onde vivem os puros. Pela fé, eu quero dar também o meu testemunho, quero vir ao vosso meio, para encorajar-vos e dizer-vos, meus irmãos, que tendes uma grande responsabilidade sobre os ombros. Qual a responsabilidade desta casa? Encorajai-vos. Nós vos ajudaremos sempre que apelardes para nós, e temos confiança em que a vossa fé não desfalecerá. Continuai sempre encorajados. Não sejam a má vontade de muitos e a ingratidão de outros que vos façam esfriar no cumprimento do dever. Lembrai-vos de que amor é sacrifício, e, por Jesus, não há sacrifício, por ele. Tudo se faz por amor, não se pode chamar sacrifício a cruz mais pesada, por amor de Jesus. O asilo espírita João Evangelista progredirá. Sede vós as colunas básicas da sua fé, sede vós a garantia do seu progresso, sede vós os expoentes da sua verdade, sede vós o testemunho vivo do cristianismo espírita, e que Deus vos abençoe. É o velho Bastos. Em 25 de abril de 1939. Pensar. Meus amigos, meus queridos irmãos, aqui estou mais uma vez entre vós, eu que desde algum tempo não vos tenho falado. Tenho estado ausente, sempre em obrigações concernentes aos espíritos, procurando levar conforto e consolo àqueles que ainda não conhecem a paz benéfica do amor de Deus. As almas que vivem em turbulência, que aninham ódio dentro de si, que têm pensamentos odientos para com seus irmãos, em vez de possuírem ondas de paz e harmonia, bem ao contrário, só deixam transparecer pensamentos maus. Almas que perturbam lares em uma simples passagem, causando a todos perturbação enorme, meus amigos, são espíritos que não têm dentro de si o amor de Deus, são espíritos que arrogam-se o direito de se vingarem, de castigarem os homens, porque em tempos anteriores foram talvez seus algozes, e se julgam no direito de desforrarem-se de tais criaturas, que não podem ter, no presente, recordação do passado. Meus amigos, pensar é uma necessidade para o homem. Quem não pensa é insensato. O raciocínio é a faculdade que Deus nos dá para refletirmos sobre este ou aquele assunto terreno. Os que não raciocinam assemelham-se aos animais, que não possuem essa faculdade concedida por Deus ao homem. O homem é o único ser da criação que possui essa faculdade tão bela, tão nobre, que lhe permite discernir entre os bons e os maus pensamentos, que perturbam a sua própria existência, causando mal até aos seus próprios organismos físicos, os quais se ressentem da sua perturbadora influência. Enquanto que aqueles que só alimentam pensamentos bons, nas suas próprias moléstias são felizes, alegres, recebem tudo com alegria,
com satisfação, porque as ondas de pensamento que emitem, são sempre cheias de bondade, de harmonia, caridade e ternura. Pensar, meus amigos, é uma necessidade, é um atributo do homem, mas pensar bem, saber escolher o motivo de seus pensamentos, isto é que a criatura deve cultivar com apreço e dedicação. Quantas vezes os experientes, os experimentados da vida, vêm trazer o pecado alheio como lição aos novatos, mostrando-lhes que a vida não é tão má quanto se diz, chamando-lhes atenção sobre tais faltas, agravando-as, para exemplo. Não sejais desse gênero, essa experiência não vos serve. A experiência útil é a que encaminha as criaturas para o bem, apontando-lhes o dever e a justiça, para que se conduzam com acerto na vida, pautando os seus atos pela verdade e o direito. Mas a experiência que se ganha no detestável hábito de criticar os outros com maneiras grosseiras, injustas, essa experiência não serve, leva para o mal. Tende piedade dos que erram, amai muito os que sofrem, e tende a experiência do viver bem, aprendendo no livro da vida, para não cairdes nas tentações em que muitos caem. Deus vos proteja sempre. E lembrai-vos das ilustrações que vos dá o Espiritismo. Deus vos abençoe. Grace. Em 28 de abril de 1939. Ideia primordial. Deus, nosso Senhor, seja louvado, e o seu bendito Filho, Jesus. Amigos e irmãos, a continuação das experiências demonstradas em vossas sessões de espiritismo prático, deve alicerçar em vosso entendimento a ideia primordial de que a vida não tem solução de continuidade. O homem fecha os olhos na terra para abrir os da alma no espaço. Tal tenha sido a sua vida no decurso da existência terrena, tais serão as consequências no espaço, ao despertar consciente da sua alma. Convém, pois, continuar a bradar aos ouvidos da humanidade, o cuidado enorme que deve ter na prática dos atos, no exercício da palavra e das ações, porque os seus atos, as suas palavras, os seus pensamentos, terão infalivelmente repercussão no mundo das causas. Os crentes espíritas devem viver de acordo com a doutrina que professam. Essa doutrina aqui tem por alvo o amor de Deus, e o amor fraterno. O amor do próximo se estende por toda a humanidade, quando, de fato, o amor de Deus existe em seus corações. O amor do próximo se reflete inteiramente no coração de Deus, porquanto Jesus disse, quando aqui esteve, quando praticardes a caridade, aceitarei como praticada em favor de mim próprio. Sendo assim, não fiqueis tristes, não fiqueis perturbados, nem vos incomode o pensamento qualquer crítica insensata partida daqueles que não são professos da vossa fé. Fazeis sempre o bem, não rejeiteis oportunidade de praticar ações dignas, honestas e boas, não torneis o mal com o mal, se alguém vos ferir uma face, se alguém vos prejudicar, orai a Deus por essa criatura, para que abandone a maledicência, os maus atos, a linguagem ferina, o veneno da sua alma. Vivei, pois, cristãmente. As santas promessas se hão de cumprir um dia. Muitos dos vossos, partidos deste mundo terreno, acham-se hoje no espaço, dando prova de que não são falsas as promessas de Jesus, quando disse, eu vou, antes de vós, para vos preparar morada. Continuai, pois, meus amigos, nas vossas lidas caridosas e viveis sempre confiantes nas promessas divinas. Deus vos abençoe sempre. Max. Em 28 de abril de 1939. Tudo aceitar por amor a Jesus. Meus amigos, meus irmãos, Jesus, quando esteve neste mundo de dores em que vós hoje habitais, disse aos seus discípulos, como também aos seus apóstolos, que todos tomassem a sua cruz e a carregassem nos ombros, que levassem o seu fardo, que era leve, querendo dizer que, não obstante todo o sofrimento que a criatura humana carregar sobre si, ele se tornará peso leve, se for aceito por amor de Jesus. Amados irmãos,
Vós não desconheceis que a Terra atravessa neste momento uma crise pavorosa de inquietação, de preocupação, de incerteza, que absorve o pensamento daqueles que se consideram dirigentes de povos, e que também preocupa as famílias das grandes nações, dos pequenos povos, enfim, impressiona, pode-se dizer, a totalidade do gênero humano. Vós sabeis que a inquietação paira na terra, ninguém tem segurança do dia de amanhã, ninguém sabe o que possa sobrevir de um instante para outro, e essa inquietação perturba os ânimos, preocupa as criaturas. Meus amigos, devo dizer que os povos que assim se inquietam, que assim se perturbam, são povos compostos de criaturas que não conhecem muito de perto o espiritismo. Alguns, é certo, sabem que o espiritismo científico se preocupa com a demonstração prática da existência Lemkampa. Mas, isto somente é suficiente para tranquilizar uma alma. Saber que os mortos podem se comunicar com os vivos, basta isso para uma certeza, um conforto. Vós bem sabeis que não, porque há almas tão vivas quanto todas as outras, e, não obstante, em condições bem diferentes. Algumas em sofrimentos, outras em alegria, algumas em tormentos, outras em completa paz, algumas em evolução, outras aparentando estacionamento, algumas em vidas luminosas, cheias de glórias que Deus lhes concede, e outras inferiores, na sombra perturbadora, cheias de remorsos. Por conseguinte, saber que a alma vive depois da morte não é suficiente para o homem. Saber como essa alma viverá além da morte, este é o ponto essencial. Saber qual é o dia que o espera amanhã, ponto capital da doutrina. O crente espírita deve assim raciocinar: eu morrerei, porque todos morrem, meu corpo descerá à tumba, o que será do meu espírito? Entrará ele feliz no mundo da luz, ou permanecerá na sombra, negando a existência da própria luz, ou, ainda, permanecerá na inquietação, sem conhecimento próprio do seu ser? Esta deve ser a preocupação do crente espírita, a quem Jesus dará a resposta: carregai o meu peso que é leve. Se o crente espírita se preocupa com a sua doutrina, se ele busca na sua vida diária exemplificar os ensinamentos trazidos pelo Cristo, pode aspirar à luminosidade, se é indiferente à dor do seu irmão, calcando aos pés o preceito da caridade, o crente espírita está preparando a descida para os mundos inferiores. Vivei, pois, pela fé, pela caridade. Consagrai-vos à humildade cristã, deixai que outros se envaideçam, vós não podeis ser vaidosos, sois cristãos, isso é o suficiente. Que Deus vos abençoe e vos ampare nas sinuosidades da estrada que percorreis, e vos anime. Que a vossa fé esteja sempre viva, brilhante, alumiando os vossos passos e, talvez, os passos dos que vos seguem. Que assim seja. Jean-Marie Vianney, Curie d'Ars. Em 5 de maio de 1939. A imortalidade da alma. Paz, meus amigos. Já dizia, naqueles tempos, o Divino Mestre, que o pior cego é o que não quer ver e o pior surdo, aquele que não quer ouvir. Fecham propositadamente os olhos e cerram os ouvidos para não ver nem escutar as palavras de vida, que jorram em abundância do infinito. É um labutar incessante, é um trabalho sem tréguas a dos espíritos do bem, incansáveis batalhadores, que procuram inteirar o homem das verdades concernentes à imortalidade das suas almas. Mas, os espíritos, acastelados no seu orgulho, rejeitam, e indiferentemente folheiam os livros que contêm as comunicações que lhes deveriam iluminar o entendimento, para a compreensão da verdade. Continuam na vida secular inteiramente afastados do misticismo das religiões, não aceitam as devoções, não acreditam nos milagres e levam adiante os seus raciocínios, não acreditam nos espíritos. Que o homem nega aquilo que se lhe aponta como sobrenatural, milagroso, é compreensível, porque tudo tem a sua explicação, porém, que o homem negue o testemunho do seu próprio ser, da voz íntima da sua consciência,
que lhe faz sentir a verdade além da morte, é realmente demasiado orgulho, ou suma estultícia. Meus amigos, compreendei, a vossa incredulidade vai afetar o vosso destino espiritual como humanos e, após a morte, o vosso aferramento às coisas materiais, o vosso apego a tudo quanto é terreno, vos afastará das coisas iluminadas que pertencem à alma. O homem quer viver do materialismo, do sensualismo, da prodigalidade, dos vícios, enfim, de tudo quanto concerne a matéria, mas não quer espiritualizar o seu ser, não quer pensar nas dádivas eternas que a providência tem que lhe dar, não quer pensar na vida além campa, porque essa vida apontaria, sem dúvida alguma, responsabilidades na existência terrena. Mas, ele pensa que, por afastar o perigo se distancia tanto, que acaba por se desviar. Mero engano, o homem afasta o perigo, mas não o pode afastar da porta do túmulo, porque aí o corpo penderá para a sepultura e o espírito entrará nesse abismo, nesse caos incerto, em que tudo que o cerca é desconhecido, e ele nem a si próprio conhece. Perigo da incredulidade, perigo da descrença, perigo da falta de fé. O atalaia vigilante, que é a consciência, de vez em quando sacode as fibras do seu ser, procurando despertá-lo para o bem. E o homem cerra os olhos, fecha os ouvidos. Ele não quer enxergar, ele não quer ouvir agora. Temos tempo. Temos tempo, sim, temos tempo porque a eternidade não tem medida. Mas, esse mesmo tempo que tu desperdiças, vai fazer-te grande falta quando chegar o dia último, porque não acumulaste na alma os tesouros da crença. Tu não podes encontrar aquilo de que não te apoderaste. Meus amigos, acreditai na imortalidade da alma. A alma sobrevive à matéria, a alma tem vibrações imortais, a alma tem duração infinita. Até. José Dácio. Em 5 de maio de 1939. Gratidão e amor a Deus. Meus amigos, queridos irmãos, desçam sobre vós a consolação e a paz que vem de Deus. Amigos, desde a infância é preciso pensar, raciocinar, sobre o futuro que aguarda os nossos espíritos. Desde criança, o ABC do Espiritismo deve ser estudado e as lições preliminares gravadas no entendimento, para, mais tarde, serem aprofundadas e virem a dar o fruto esperado. Quando se estuda Espiritismo comparando seus ensinamentos com o desenrolar da vida terrena, fazendo um paralelo entre a doutrina e os fatos, pode-se tirar a limpa verdade daquilo que os Espíritos revelam e ensinam. Enquanto se estuda, enquanto se trabalha dentro de uma casa como esta, nada faltando para o conforto e a felicidade interna de cada ser, não se compreende, muitas vezes, aquilo que se desfruta e se julga mal a vida que se leva. Quando, porém, os tempos vão correndo e a hora da partida para o mundo lá fora se aproxima, quantas vezes vem a reflexão ao cérebro que até aquele instante raciocinou de modo diverso. E então se compreende que aquilo que parecia uma prisão não era tal, que aquilo que parecia mal, bem ao contrário, era um bem, que aquilo que parecia dever acabar-se depressa, quem dera que se pudesse estender mais agora, que o período de tempo que parecia interminável, dentro das quatro paredes disso que se imaginava um cárcere, era realmente um tempo passageiro, como de fato passageiramente se foi. E eis que a criatura se vê no mundo, lá fora, entregue a si própria, ao seu destino, sem um braço forte, protetor, que a ampare, sem uma pessoa que tenha realmente a obrigação precisa de a encaminhar, ela, que não conhece a vida. Então é que se vê o peso enorme da responsabilidade assumida em saia de um ninho, em plume, para viver, lá fora, entregue aos temporais da vida mundana. Para vós, que conheceis a vida unicamente por esse prisma aparente de felicidade que descobris, eu digo estas palavras, que virão, talvez, tornar-vos importunas aos vossos ouvidos, porém, que hão de calar, é certo, no ânimo de algumas. Aqui tudo é silêncio, aqui não há preocupações para os vossos espíritos. Não é preciso pensar no dia de amanhã,
porque ele amanhecerá com todos os privilégios do dia atual. Não é preciso pensar se o frio se aproxima, porque o calor não faltará na alcova. Não é preciso pensar se a comida será farta, porque de antemão já se sabe que o será. Não é preciso pensar no agasalho, porque ele não faltará. Podeis estar certas. Lá fora. Onde esta certeza, onde esta segurança? Quem velará? Quem permanecerá cuidando? Como há de ser? E nas moléstias, que certamente vêm, quando menos se espera, porque ninguém se vai por esperá-las, nas moléstias, que nos atiram sobre um leito de dor, necessitando de remédios, de regime, de socorros médicos. De onde virá tudo isso? Quem o fornecerá? Estas reflexões vêm para vos dizer, caros amigos, quando se devem a Deus as bênçãos que aqui se desfrutam, é necessário que cada espírito seja agradecido ao Pai das luzes. É Deus, nosso Senhor, quem move os homens. É Deus, nosso Senhor, quem vela pela infância desvalida. É Deus, nosso Senhor, quem enche os corações de amor, para fazê-los transbordar por todos vós. Convém, pois, que ninguém se recolha ao seu leito para dormir sem elevar a Deus um pensamento de gratidão e de amor. É o conselho que dou. E para aqueles que não são membros desta casa, para aqueles que são, talvez, visitantes, digo, nada é impossível quando se tem fé. As mais duras provações são bem recebidas, quando aceitas pelo amor de Deus. Porque Deus, nosso Senhor, a ninguém castiga com inclemência, bem ao contrário, a sua bandeira de misericórdia se estende sobre toda a humanidade. As provas, as dores, são o preparo da reabilitação para o espírito. É preciso bendizê-las, é preciso aceitá-las, e rogar sempre a Deus as suas esmolas, porque Deus nosso Senhor, não dá pedras a quem lhe pede pão. Devotados que sois à causa espírita, guardai estas palavras da vossa amiga, que certamente não reconhecestes hoje, e que assim vos fala pelo amor que vos tem. Deus vos guie. Irene. Em 9 de maio de 1939. Entidade feliz. Meus amigos, meus irmãos, vós falastes de felicidade em felicidade. Eu me senti sempre feliz. Devo dizer, a vós, que já me conheceis pelas manifestações trazidas a esta casa, e a outros, que me conheceram da infância, que sempre fui feliz. A dor e o sofrimento foram meus companheiros inseparáveis na vida terrena. Poucos se afastaram de mim, sempre os tive a meu lado. A dor se manifestou por diferentes formas. Primeiramente, atacando o meu corpo, tornando-o imprestável para o trabalho. E eu, que tanto necessitava de fazer pela vida, porque não tinha proteção terrena, havia de ser forçosamente um fardo para aquela que me deu o ser, porque não podia trabalhar. No entanto, louvei sempre o Senhor, que me deu a dor como companheiro inseparável. Correram os tempos, e a minha mocidade não foi menos dolorosa do que a infância. Meus dias foram terminados no hospital. Lá, padeci as dores que a moléstia imprimiu no meu corpo, e o abatimento moral do meu espírito não se demonstrou, como era de prever se revelasse, porque a fé o sustentou. A saudade dos meus, a separação daqueles a quem amava fazia-me perder noites de sono, quando, então, resolvi tornar-me útil àqueles que sofriam mais do que eu, e, na própria enfermaria onde o meu corpo agonizava, posso assim me exprimir eu procurei ser útil àqueles que já não erguiam a cabeça do travesseiro. Eu fui sempre feliz. A minha alma se voltava para Jesus, e o via, pendido do madeiro infamante, a coroa de espinhos encravada em sua formosa cabeça, os cravos perfurando-lhes as mãos, que tantos benefícios derramaram sobre a terra, os pés igualmente atravessados, por pregos profundos, que lhe dilaceravam as carnes e os dedos, e o sangue a gotejar do alto da cruz. E, comparando aqueles sofrimentos com o meu, eu dizia, ele é um justo, e assim padece, eu que estou pagando as minhas culpas. Não fui infeliz, então,
porque recebi o cálice amargo da existência com toda a felicidade da minha alma, com todo o prazer do meu espírito. Mais tarde, quando, liberta da matéria, penetrei no azul infinito, que é esse espaço onde hoje habito, tive a surpresa de me ver rodeada por várias entidades felizes, que me acariciavam e chamavam para o seu meio. Ninguém me desprezou, todos me ampararam, todos me quiseram, todos me amaram. E ainda fui feliz. Meus amigos, tende fé. A fé é o que sustenta as nossas almas nas dores da vida, a fé é o amparo do crente, a fé é a certeza da vida melhor. Permita a Deus que a vossa nunca desfaleça. Que assim seja. Haga. Em 9 de maio de 1939. Preparo espiritual. Meus caríssimos irmãos, Deus seja convosco. Na concentração para a prece, os vossos pensamentos se volaram ao alto, em busca das esmolas de que necessitais para vós, e para aqueles que vos são caros. Assim, meus amigos, deveis fazer sempre. Na terra o sofrimento campeia sob diferentes formas, abatendo corpos, ferindo almas, pesando como cruz nos ombros dos fracos, abrindo chagas nos corações maternos, enfim, preparando os espíritos pelo buril da dor, para esculpidos, limpos de culpa, poderem penetrar no além, quando Deus nosso Senhor os chamar. Meus amigos, preparai-vos todos. Ninguém se descuide um só dia do preparo espiritual da sua alma. Os cuidados higiênicos que dispensais aos vossos corpos são feitos diariamente, e mais de uma vez durante o dia. Os cuidados do vossa alma, igualmente, devem ser assim praticados, para que elas possam permanecer macias como arminho, suaves como harmonia. Meus irmãos, calma, nenhum só fio dos vossos cabelos cairá, se não for da vontade daquele que tudo pode. Serenai os vossos ânimos, não vos perturbeis. A posição do crente espírita em qualquer situação da vida, mormente naquela em que dominam apreensões, é de prece, de concentração. Palavras soltas aqui e ali, são como verdadeiras faíscas que podem atear grandes fogueiras. Por vezes, grandes incêndios provêm de uma simples fagulha. Tende cuidado, pois naquilo que falais, naquilo que expressais, e até, se possível for, nos vossos ocultos pensamentos. O crente espírita tem muitas preocupações, muitos embaraços. Aprendei com aqueles que se dedicam ao trabalho de fazer bem sem olhar a quem. Meus amigos, orai por todas as criaturas, orai, e, quanto possível, fazei bem a todos os homens. Quem assim se acastela na prática da virtude e da caridade cristã, não teme as calamidades que tornam os homens fracos. As crises formidáveis que empolgam nações, têm o poderio forte das almas. Vós, tendes o poder invencível da fé, muralha intransponível que jamais ruirá. Orai, pois, e confiai em Deus que vela por todos os seus filhos. E que a paz bendita do Cordeiro Imaculado do Senhor desça sobre todos vós, tranquilizando os vossos corações e ensinando-vos a ser bons e pacientes uns com os outros. Deus vos ampare e vos guie sempre. Teresa de Jesus. Em 12 de maio de 1939. Fazer bem. Meus amigos, meus irmãos, paz convosco. O ideal espírita é o fazer bem. Fazer bem, sem olhar a quem, é palavra evangélica. Não penseis, porém, meus caros amigos, que fazer bem significa não ter o critério necessário para procurar onde ele está e agir, então, com segurança. Fazer bem significa enxugar as lágrimas dos aflitos, correr em busca das aflições para remediá-las, minorar o sofrimento daqueles que padecem dores da alma, procurar avançar na senda do progresso para se tornar cada vez mais útil ao seu semelhante. Fazer bem, meus amigos, e não ter pensamentos maus contra o seu próximo, não julgar precipitadamente as ações alheias, nem emprestar o seu próprio pensamento malévolo àquele que o tem ingênuo. Enfim, fazer bem é escoimar-se do mal, agir com caridade,
dando margem à prática dos sentimentos cristãos. Esta casa abriga em seu seio crianças, que de vós necessitam, crianças para quem a vossa presença representa um valor, mas, também, vós tendes aqui, sessões onde o fazer bem se pode executar cotidianamente. Lembrar-se das criaturas humanas e esquecer os necessitados do além, é fazer uma parte do bem e deixar em esquecimento a outra. Reparti-vos, portanto. Pensai nos desolados, nos suicidas, aqueles que, uma vez conscientes do crime que praticaram, padecem as torturas do remorso, que, praz a Deus, nunca experimenteis. Lembrai-vos daqueles a quem o brilho da luz ofusca, daqueles que se sentem bem na escuridão, aves noturnas que nada mais desejam senão covis para se esconderem. Pensai nos sofredores, que renegaram a Deus na terra e que certamente voltarão para tomar a pesada cruz. Meus amigos, o fazer bem tem um campo muito vasto, vastíssimo até. Quereis diminuir o travo das vossas dores, das vossas preocupações, abreviar a aflição que oprime o vosso peito, fazer estancar as lágrimas amargas que as ocultas derramam os vossos olhos. Entretende-vos a pensar bem e consultai a Deus em prece. Meu Deus, que há de bom para eu fazer, onde se oculta o meu dever, que eu quero descobrir e, ligeiro, dar-lhe cumprimento. É assim que fazem aqueles que não rejeitam trabalhos, porque amam a Jesus, dolorosamente cruciados de dores, feridos na sua alma, ainda têm o tempo necessário para pensar no sofrimento alheio, esquecendo a própria gravidade do seu sentir. Meus amigos, orai muito. Orai pelos que sofrem, orai pelos abandonados da sorte, lembrai-vos dos leprosos nos leprosários e não vos esqueçais também dos loucos, nos manicômios, dos tuberculosos, nos sanatórios, das pobres crianças deformadas, cuja vista expira dó, espinhas retorcidas, cabeças disformes, pernas e braços raquíticos, ventre desenvolvido, verdadeiros esqueletos deformados. Moléstias estas, que a ciência, no cumprimento do seu dever procura debelar. Pobres crianças, em promiscuidade com outras, e nem sempre tratadas com a devida paciência. E aquelas que têm filhos robustos, perfeitos, belos, não conhecem a dor de possuir um aleijado. Orai por essas crianças que são espíritos em prova. Não vos esqueçais desses sofrimentos, que são atrozes, verdadeiros. Pensai, meus amigos, nesses casos dolorosos da terra, porque isso é levantar o espírito, é ser solidário com os seus irmãos, é fazer bem, é implorar a Deus a continuação das suas grandes bênçãos sobre este planeta de dores. Deus vos abençoe e vos inspire para o bem. Alfredo Barcelos. Em 12 de maio de 1939. Regozijo de um espírito. Amigos e irmãos, paz em Jesus, que essa paz, suave e doce, penetre em vosso ser, tornando-vos tranquilos, pacientes e confiantes. Meus amigos, estou alegre, muito alegre, hoje. Meu espírito se regozija em Deus, meu Salvador, e eu sinto, realmente, que algo de estranho se passa em mim, para maior satisfação, alegria e felicidade do meu ser. É que o tempo vai passando, os anos vão correndo, e eu tenho prazer ao ver que esta data, que se reproduz anualmente, como as outras, vai minorando, atenuando certos pensamentos sombrios, vai esclarecendo a inteligência, abrindo a luz da razão, vai, enfim, sendo mais compreendida e aceita por quem, de fato, a deve aceitar, não direi sem saudade, mas com ternura, confiança e fé. Houve um tempo em que esta data simbolizava um luto, houve um tempo em que este dia era tétrico, sombrio. Hoje não é assim. Para mim, é um dia feliz, porque o dia em que se penetra no além, onde se vai compreender as coisas eternas de maneira muito melhor do que quando se está na terra, é motivo de grande satisfação. Minha alma tem, realmente, muito que agradecer a Deus, muito devo ao meu Salvador, que me fez ler no livro do infinito as graças do seu amor,
o poder da sua sabedoria, a obra das suas mãos. Meus amigos, a terra é farta em dores, tristezas, amarguras, dissabores, que o homem deve aceitar, mas não provocar. Quando as dores, tristezas e angústias vêm como um cálice de prova, que é preciso esgotar até o fim, abençoadas sejam essas dores, essas angústias, esses pesares. Mas, quando a dor vem provocada pela própria criatura, que não soube desviar-se do caminho das tentações, que não soube fugir à causa dos seus males, essa dor não é igual, não é como aquela a que primeiro me referi. Uma vez que se penetra no mundo verdadeiro, tudo fica tão claro, tão nítido, que nós aceitamos e compreendemos todas as dores e desgostos por que passamos, e entramos, então, na apreciação da causa desses fatos. Para o meu espírito, a vida no espaço tem sido proveitosa, tenho visto, ouvido e aprendido aquilo que não pensei jamais aprender quando terrena. A visita aos outros planetas, aos outros mundos habitados, às regiões desconhecidas para nós, os da Terra, causa tanto prazer, desenvolve tanto a inteligência e anima tanto a fé, que eu me sinto perfeitamente identificada com este mundo onde habito, desejosa de que outros venham, também, aproveitar as mesmas bênçãos, as mesmas luzes, as mesmas belezas. Quanto o espaço é belo, meus amigos, quanto o espaço é luminoso. Quanta harmonia nestes mundos formados por nosso Deus e Pai. Assim pensando, assim verificando, nós lamentamos o tempo que perdemos na Terra, quando poderíamos ter ensaiado os nossos espíritos na compreensão futura destas belezas que hoje desfrutam. Meus amigos, vós sois felizes num certo ponto, porque ouvis estas preleções, compreendeis esta santa doutrina, aceitais os ensinamentos que vos são ministrados do além por aqueles que sabem mais, tudo o vosso coração aceita, o vosso entendimento acolhe, sois bem felizes neste ponto. Resta-vos, porém, não deixar jamais que a chama da fé esmoreça. Alimentai-a sempre, porque quanto mais ardente e viva ela for, tanto mais certeza tereis desse futuro, que é para mim, hoje, um presente. Eu saúdo os crentes espíritas do Asilo Espírita João Evangelista, porque vejo em muitos a grande fé, o sentimento ardente do amor a Deus, o devotamento à causa do próximo e conceito todos esses que se lembram de mim, que, talvez, me conheceram, e, muito especialmente, quem mais de perto me toca, a que voltem sempre as vistas para o além, não se deixem prender às infelicidades da terra a não ser para atenuá-las, quando for possível, não permitam que as apreensões lhes absorvam os espíritos de tal forma que prejudiquem a alegria de suas almas. A alma cristã deve ser alegre, a alma espírita deve reagir sempre, lembrando-se de que a Terra é, realmente, um planeta de dor e sofrimento, de decepções e mágoas, mas não se fica aqui eternamente, por mais duradoura que seja uma existência, há de chegar o dia do renascimento. E o meu chegou, e eu me sinto feliz, e conceito os que me querem aqui não derramem lágrimas, a não ser de felicidade, pela felicidade que eu desfruto. Maria Luísa. Em 16 de maio de 1939. A união faz a força. Salve doutrina bendita do Espiritismo cristão, tu ensinas a humanidade a compreender os laços de fraternidade que a devem unir. Meus amigos, vós deveis ser sempre caridosos uns para com os outros. Ninguém procure isolar-se do seu irmão. Quem quer servir a Deus, melhor fazer procurando a dor onde ela se encontre, para aliviá-la, do que fugindo a esse sentimento fraterno de solidariedade cristã, para isolar-se do resto do mundo. Que poderá fazer o crente espírita afastado do convívio dos seus irmãos? Entregue aos seus próprios pensamentos, pouco saberá do que se passa com os seus amigos, com os seus irmãos, da alma, separando-se inteiramente do convívio deles, padecerá em dobro os seus sofrimentos, porque não terá o consolo de mão amiga, de palavras afetuosas, a suavizar-lhe as mágoas. Orai pelos que assim pensam,
Meus amigos, procurai, pela vossa bondade, pelo sentimento do vosso coração, atrair essa espécie de sofredores, que buscam, no silêncio de seus próprios espíritos, a consolação de que necessitam. Os homens foram feitos para viverem em comum, para serem amigos uns dos outros, para zelarem os interesses mútuos, para terem reciprocidade de afeto entre si, para se auxiliarem, amando-se muito, porque todos são filhos do mesmo Pai, que é Deus. Quem assim não pensa se arrisca a viver separado dos seus irmãos, não tendo na vida o lenitivo que a outros é dado pelo fato de se tornarem íntimos, fraternos, uns com os outros. A cruz pesada necessita sempre de um sirineu. Deus a ninguém sobrecarrega com um peso demasiado, mas ordena aos seus filhos que todos se auxiliem mutuamente. Assim, o peso das cruzes, aliviado, será bem mais fácil de suportar. Quando cada um procura sofrer sozinho, separado dos seus irmãos, sem querer ouvir uma palavra amiga que o conforte, o seu padecimento é sempre dobrado. Mas, quando alguém aceita a palavra amiga daquele que o estima como irmão, esse alguém, embora sofrendo, sempre tem alguma esperança de conforto, e o seu isolamento só lhe poderá trazer prejuízos. Os espíritos que pensam mal porque não são felizes, têm grande prazer em afastar os homens uns dos outros. Eles sabem que a união faz a força, e é por isso que, para desperdiçar energias, eles o afastam uns dos outros. O trabalho espírita, muitas vezes, caminha vagarosamente, por causa dessas injunções dos espíritos pequeninos em entendimento, que buscam afastar os seus irmãos terrenos das suas próprias relações, para os enfraquecer. Não consintais em que haja brecha nas vossas fileiras pelas insinuações pérfidas desses infelizes. Uni-vos sempre, uni-vos muito, pensai em ser amigos uns dos outros, e jamais aceiteis conselhos que visem afastar-vos do convívio dos vossos irmãos espíritas. Que a casa de João Evangelista seja preservada dessa espécie de atrações inferiores, para que o número de seus frequentadores possa sempre crescer em solidariedade, em fraternidade cristã, em força espiritual. Que Deus me ouça e atenda a esta súplica, para o bem de todos. Grace. Em 16 de maio de 1939. Problema a solucionar. Meus amigos, meus prezadíssimos irmãos, convosco esteja a paz do Senhor. O problema de espiritismo, a resolver-se na Terra, é o problema da solidariedade e da fraternidade cristã. Nada é possível fazer em benefício dos espíritas, se eles não têm em si o amor que entrelaça corações na mesma fé, se eles não têm entre si aquela solidariedade perfeita que deve existir entre verdadeiros irmãos. O espírita que conhece o Evangelho de Jesus, aprende desde cedo a saber que Jesus resumiu os grandes mandamentos do Decálogo em 2, amar a Deus sobre todas as coisas, e ao próximo como a si mesmo. Amar a Deus sobre todas as coisas, não é necessário ensinar os homens porque, quem tem fé, quem conhece o porquê da vida, não pode ter amor superior ao amor que deve consagrar ao seu Deus, Deus, Pai amantíssimo que vela pela humanidade inteira, Deus, que não poupando recursos para apontar à humanidade o caminho do bem, enviou Jesus Cristo para exemplificar as suas leis por completo, mostrando ao homem que o caminho para lá, é o sacrifício, é a abnegação, e a negação de si próprio, é a dedicação ao próximo. Amar ao próximo, porém, mandamento que é tão grande quanto o primeiro, porquanto aquele que odeia o seu irmão está, por esse mesmo fato, afastado do coração de Deus. Esse amor parece realmente duro de penetrar nos corações humanos. De que é feito o espírito humano? De que é feita a sua estrutura material, para assim se diferenciar dos outros seres, seus irmãos, igualmente humanos? O que é que distingue o homem do animal? Será simplesmente a forma corpórea? Será somente a figura que distingue verdadeiramente o homem dos outros animais? É o seu raciocínio, é a sua inteligência, porque eles têm instinto, o homem tem a razão,
que é o fiel da balança na vida humana. E por que o homem não raciocina, para compreender que Deus não o quer por inimigo do seu irmão? Ó! Vós que odiais, vós que só tendes na alma o fel que destilam os vossos lábios, vós que praguejais contra seres que muitas vezes vos